guys, is everything okay for you? Today's a great day. Let's talk about simple present, every single aspect you need to know to make a secure use of simple present in all circumstances, right? Ok, pessoal, meu nome é Alessandro, você não me entendeu, hoje é um grande dia, vamos falar sobre simple present, ok? Todos os aspectos que você precisa saber para fazer um uso seguro, um uso tranquilo nas mais diversas situações, seja escrita, seja oral, ok? E vamos falar sobre isso hoje, dar muitos exemplos, vamos falar sobre algumas frases, em todos os tempos, afirmativa, negativa, interrogativa. Essa aula não são os melhores momentos não, uma aula completaça para você, ok? Mas antes de iniciarmos, curta o vídeo, inscreva-se no canal e marque o sino das notificações, que assim o YouTube avisa você toda vez que tiver um vídeo novo no ar, e aí vocês não perdem absolutamente nada, ok? Vamos lá? Seguindo? Maravilha? Bem, pessoal, o Simple Present, nós falaremos sobre o aspecto de significado dele e depois passaremos por todas as nuances. Na afirmativa, negativa, interrogativa, alguns usos, um uso dele específico, né, para um tempo que é fora do presente, mas tudo voltado para a prática, tá? Para vocês usarem no dia a dia. O objetivo aqui não é tornar nenhum gramático, expert, mas você ter segurança dos tempos verbais, né, nesse caso do Simple Present, e saber usá-lo de forma tranquila, natural, sem grandes problemas. Perfeito? Bom, gente, o primeiro aspecto que eu quero falar dele é sobre o significado, a semântica, qual a função, né, de significado do Simple Present, do presente simples. Diferentemente do português, que a gente acaba usando o presente para várias situações, a gente fala, né, eu vou ali com sentido de futuro, eu tô lá, com essa coisa de passado, a questão das metáforas a gente usa. O inglês ele tem um aspecto bem tranquilo. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um zoom no quadro aqui, para eu começar já a fazer uma explicação sobre a significação dele, e a gente já vai entrar já nos detalhes mais técnicos, né, mais gramaticais dessa estrutura aqui, do Simple Present, ok? Vamos ao quadro. Bom, pessoal, aqui, Simple Present. O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar, de chamar a atenção, é para que ele serve. O que o Simple Present expressa? Ele expressa o quê? Habits, routine. Ok, habits, não é rabbits não é coelho, entendeu? Habits quer dizer hábitos. Hábitos, rotina. Ele é uma forma verbal em que você usa para expressar algo que você faz com uma certa frequência, com uma certa constância. É diferente do outro tempo verbal da oposição, que é o continuous, né, o present continuous, que como eu digo em português, estou estudando, I'm studying now. Diz algo faz referência a algo que você está fazendo nesse momento. E aqui não, ele faz menção a algo que você tem o hábito de fazer. Esse hábito pode ser um hábito muito frequente, ou um hábito nem tão frequente, mas é hábito. Se você faz algo, por exemplo, a cada 15 dias, ele não deixa de ser um hábito que você perdura, né, faz perdurar ao longo do tempo. Ok? Então a questão do uso dele. Tenham sempre em mente, tá? Habits, routine. Ele mantém sempre esse foco em hábito e rotina. Ok? Agora vamos a algumas frases para ajudar a entender isso aí, vamos desenvolver isso melhor. Se eu coloco aqui essa frase aqui, ó, I play chess every Wednesday. O que eu quero dizer? I play chess, eu jogo xadrez. Every Wednesday. Quando eu digo every Wednesday, eu estou dizendo o quê? Toda quarta-feira. Então, na verdade, eu estou delimitando, eu estou esclarecendo a frequência que essa rotina ocorre. Se eu disser somente I play chess, eu não estou dizendo que é uma habilidade, que eu sei jogar, eu estou dizendo que I play chess, eu jogo xadrez. Ou seja, com uma certa frequência, vez ou outra, eu participo de um jogo de xadrez. Mas se eu aumento essa frase e coloco every Wednesday, quer dizer, eu estou demarcando que toda quarta-feira eu jogo xadrez. Ok? Vamos lá. Segunda frase. She eats healthy food. Se eu digo, ela come comida saudável. Então eu digo o quê? É um hábito daquela pessoa. Ela com frequência come comida saudável. Diariamente, espera que sim, mas não necessariamente. Pode ser 3, 4 vezes por semana. De certa forma, o quê? She eats healthy food. Esse eats, né, que está aqui dizendo que no presente simples, ele afirma que essa pessoa tem esse hábito. Isso se repete, perdura ao longo da semana. Ok? Já falaremos sobre o eats, esse Szinho aqui. E se eu digo também, we study English on the internet, eu estou dizendo o quê? O que eu digo?
que é um hábito nosso. Nós estudamos inglês pela internet. Isso aí ao longo do tempo, a gente faz isso diariamente. Ou não, mas o fato é que o nosso hábito, que estamos mais habituados a fazer nesta frase, segundo essa frase aqui, é estudar inglês pela internet. Ok? Então, retratando aqui somente essas 3 frases, para enfatizar essa ideia de que o presente simples é usado com o intuito de reforçar o quê? O hábito e sua rotina. Bom, agora vamos aos sujeitos, para a gente entender um pouquinho sobre a questão da flexão do verbo. Diferentemente do português, que no presente vamos usar aí o verbo comer, você diz eu como, tu comes, ele come, nós comemos, vós comeis, eles comem, ou eu bebo, tu bebes, ele bebe, nós bebemos, vós bebeis, enfim. Você tem uma série de flexões verbais. O inglês é muito mais simples para você flexionar no presente simples. Na verdade, ele só tem 2 flexões. Como assim 2 flexões? Os termos verbais você tem I, you, we, they. Com uma exceção do you, tá? Vou marcar aqui um xizinho no you, porque o you normalmente quando você olha numa tabela, numa gramática, ele aparece 2 vezes. Por que o you aparece 2 vezes? Porque o you ele tem a mesma forma escrita tanto para o singular ou plural. Ou seja, you quer dizer você, mas também pode significar vocês. Poxa, Alessandro, mas como eu saberei se esse you aqui significa você ou vocês? É muito simples, gente. Vocês vão verificar o restante da frase. Se for vocês, obviamente vai ter elementos no plural ali indicando que essa frase está no plural. Caso não haja, então esse you aqui é você, singular, ok? Natural, uma preocupação de primeiro momento, vocês verão que isso não representa nenhum problema, tá? Até porque o you não vai vir fora de contexto, só o you, mas ele vai estar associado a determinados elementos que vão determinar se ele é plural ou singular, ok? Então temos aqui também o I, que é eu. Atenção, o I sempre se escreve com letra maiúscula, ok? Independente da circunstância, I com letra maiúscula. We, que quer dizer nós, e o they, não é they, ok? They, língua dental, língua no dente. They. Ok? Não chega a ser they, com V de vaca, mas também não é they, com de dia, aí seria outra palavra. É uma coisa de língua dental que é um pouco e vibrando. They, ok? Então vamos lá. I, you, we, they. Para todos esses caras aqui, o verbo não flexiona. O verbo é igualzinho como ele está na forma nominal. A forma dele que vem na etiqueta. Por exemplo, como é o verbo comer em inglês? Eat. Como é o verbo jogar, nesse caso? Play. O verbo estudar? Study. Então, para essas pessoas aqui, você vai colocar exatamente na forma nominal dele. Então é I study, I play ou I eat. Que esse S já está fora da forma nominal dele. Então, you study, não importa se é singular ou plural, tá? Vai ser a mesma coisa. You study, you eat, you play. We study, we eat, we play. You they, mesma coisa. Study, eat, play, sem o S. Ok? Então não importa o verbo. Sendo I, you, tanto faz singular ou plural. We ou they, eles estarão sempre acompanhados de um verbo em sua forma nominal, que eu chamo de label form, aquela forma na etiqueta, é o nome do verbo propriamente. Bom, agora isso aqui não representa problema. O problema maior que o pessoal confunde é isso aqui. He, she, it, ou equivalente. O que eu digo por ou equivalente? Equivalente, na verdade, é todo nome que você pode substituir por he, she ou it. Deixa eu dar exemplos a vocês. Se eu falo um nome no singular qualquer, masculino, por exemplo, eu falo John, Peter, ou em português mesmo, Marcelo, Fábio, todos esses nomes eu não posso substituir por ele. Paulo foi à praia. Ele foi à praia. É perfeitamente substituível. Então, ele entra nessa função de aqui equivalente. Para o she, mesma coisa, porém nomes femininos. Maria, Joana, Patrícia, Carla, todos eles entram nesse nome. Você pode substituir. Carla foi a tal lugar. Ela foi a tal lugar. E o it? O it você usa, para resumir, você usa para a terceira pessoa no singular, ou seja, um item
e você refere como ele, mas não é pessoa. Não é pessoa. Então pode ser uma cidade, um objeto, né? Pode ser qualquer coisa, não sendo pessoa. Tá? Agora, vamos lá, exceções. Gramaticalmente falando, muita gente me pergunta a questão do cachorro. Mas eu tenho um cachorro e tudo mais. Como é que eu falo isso? Bom, gramaticalmente, seguindo a risca, você usaria o it, né? Porque não é pessoa, é um animal. Mas a questão do convívio, né, com o animal, aquela carinho, você dá aquela ideia de personificação ao animal por uma questão de afeto, e você acaba usando, né, em inglês, mas em inglês acaba se usando o he ou she para se referir a um animal de estimação. É bem comum isso ocorrer. Isso é em virtude do uso, né, da questão do afeto desenvolvido pelo animal, mas isso não é nenhuma objeção, não. Agora, se for escrever realmente gramaticalmente uma coisa, né, um manual, algo ao pé da letra, usa o it, por mais que tenha afeto ao animal. Bem, então vamos lá, falamos da terceira pessoa do singular. Essa terceira pessoa do singular é a única em que o verbo muda no presente simples. O que acontece? Os verbos eles são flexionados em S, ou ES, okay? Ou IES, dependendo do caso. Então, assim, atenção. O que eu gosto que vocês tenham muita atenção, o pessoal confunde muito. Eles acham que o verbo, pelo fato de ter S, ele está no plural, em virtude, né, da influência da língua portuguesa. Muito pelo contrário. Presente simples, em inglês, verbo com S é marca de terceira pessoa do singular. Não tem nenhuma relação com o plural. Porque quais são os tempos do plural? Do plural é isso aqui, ó. They, we, ou um dos you, que eu lembro que eu falei que o you pode ser você no singular ou vocês no plural, ou seja, isso aqui, ó, o you também é no plural, ok? Então, eles não têm nenhuma alteração. O S só cabe aqui para he, she, it. Mas qual a terminação, Alessandro? Como é que eu faço essa terminação? Bom, eu vou escrever as regras para você aqui, vou virar o quadro, tá? E para vocês entenderem melhor. Vamos lá. Bem, pessoal, vamos lá. Quadro já virado. Estou aqui com os casos da terminação dos verbos em relação à terceira pessoa do singular. Bom, vamos lá. São 4 casos que na verdade são 3, né? Mas vamos a todos eles aqui e vamos falar tranquilamente. Bom, most as. O que é isso aqui? Most, para a maioria. Most é a maioria. Para a maioria das palavras, a terminação é em S. É simplesmente adicionar um S. O verbo work, na terceira do singular, ele vira works. Se for dance, dances. Read, reads. Speak, se torna o quê? Speaks. Então, se for, seria o quê? He, she, it, works. He, she, it, dances. He, she, it, reads. Ou speaks. Ok? Então, para a maioria das palavras, a regra vai ser a adição de S. Temos alguns casos especiais. Vamos lá. Bom, o primeiro deles é quando a terminação do verbo ela vai em SS, ou seja, duplo S, SH, CH ou X. Ok? Quando os verbos terminam nesse grupo aqui de letras, em SH, SS, CH ou X, e nós terminamos o verbo não com S, mas sim com ES. Mas é simples, tá? Essa regra aqui é só para ajudar vocês a entenderem. Mas isso, para em vez de memorizar a regra, tem gente que tem uma imensa dificuldade com isso, fala, poxa, já basta, né, uma série de disciplinas que eu tenho que guardar regras. Mas inglês, língua tem suas regras. Mas nesse caso aqui, é bem tranquilo. Só pense o seguinte, para essas 4 terminações aqui, a gente tem que adicionar o ES. Mas por quê? Só pensar, gente, se nós adicionássemos somente o S aqui, ia ficar esquisito demais. Só para pensar. Kiss, o verbo beijar, já termina com 2 S. Pô, ia ter que colocar um terceiro S aqui, ia ficar muito esquisito, né? Não ia fazer nenhuma distinção. Então, você termina com ES. Mesma coisa segundo, wash, que é o verbo lavar. Wash, lavar. SH. Imagina um verbo terminado com SHS. Nossa senhora, impronunciável isso, né? Então você colocar o quê? Termina com ES. E o outro que termina com CH, o verbo watch.
que é o verbo assistir. Mesma coisa. Imagina a terminação com CHS. Ia ficar muito estranho. Então, esse é o final. Ok? Para quem consegue memorizar esses 4 grupos aqui, ótimo. Mas se não, notem que pela intuição vocês conseguem decifrar se é S ou é S. E o verbo fix termina em X. XS também fica estranho, né? Fixis. Não. Então, ES. Fixes. Ok? Que é o verbo consertar. Então vamos lá. O verbo beijar, kiss, kisses. He, she, it, kisses. He, she, it, washes. Beijar, lavar. He, she, it, watches, assistir. Ou he, she, it, fixes, consertar algo. Ok? Agora vamos a um outro grupo, que normalmente o pessoal tem bastante confusão. Que é quando a palavra, o verbo em si é terminado em Y. Quando o verbo termina em Y, temos 2 momentos distintos. O que vai definir é o que vem antes do Y. Se o Y, antes desse Y, vem uma consoante, o que acontece com o verbo? Aí sim, vai ter uma transformação. Se antes do Y vem uma consoante, o que acontece? Cai o Y, esse Y ele é tirado, e você vai adicionar I, E, S. Ou seja, cai o Y, no lugar do Y vai o I, e depois adiciona ES no final. Então, study vira studies. E cry vira o quê? Cries. Perfeito? Agora vamos a um outro grupo. Esse grupo com Y. Porém, antes do Y vem uma vogal. O que acontece com esses verbos? O mesmo do primeiro grupo. Se antes do Y vem uma vogal, você simplesmente adiciona um S. Ou seja, play, plays. Say, says. Enjoy, enjoys. Então, play. Play pode ser 3 verbos, né? Brincar, tocar ou jogar, grosso modo. O verbo say é o verbo dizer. E o enjoy é o gostar, apreciar algo. Então, ó, he, she, it plays. He, she, it says. Ou says, né, melhor dizendo, que aí tem uma variaçãozinha na pronúncia quando vai a terceira do singular. Então, say vira says. Ok? Alguns até dizem says. Eu, particularmente, prefiro says. E o enjoy vira enjoys. He, she, it enjoys. Ele ou ela, ou ele pessoal, aprecia ou gosta de algo. Ok? Agora vamos virar o quadro para dar prosseguimento aí. Sem dúvidas? Vamos embora. Bom, pessoal, vamos seguir? Quadro virado? Vamos lá. Seguindo o conteúdo, ok? Simple present, do versus does. O que eu quero falar agora? Agora vamos falar sobre, primeiramente, sobre os auxiliares. O que eu quero que vocês entendam sobre os auxiliares? Do and does são auxiliares da língua, 1, 2 são auxiliares da língua inglesa. No caso, para o presente simples, simple present, são os auxiliares usados. Eu quero que vocês pensem no auxiliar, que é alguém que está ali para, obviamente, para ajudar, para auxiliar, mas façam uma comparação com a vida real, uma análise. Se vocês trabalham em algum escritório, algum local que, né, que tenha diversas pessoas, ou vocês já passaram por isso, ou conhecem quem o faz, um escritório novo, quando é contratado alguém para fazer o trabalho de auxiliar de algo, independente da profissão, normalmente é o quê? Você está ali para fazer algumas atividades que as pessoas que são mais antigas, os titulares do cargo, não querem fazer. Vamos dar um exemplo. Se você trabalha em um escritório e você acaba de ser contratado para ser auxiliar de escritório e precisa levar naquele escritório alguns documentos a um outro prédio, quem vão pedir que leve? O auxiliar de escritório. Se não tiver um boy, alguém específico, né? Um office boy, alguém específico para fazer esse tipo de coisa, vai ser o auxiliar de escritório. Olha só, tem que tirar 150 cópias da página tal, do contrato tal. Quem vai fazer é o auxiliar. Então pense no seguinte, o auxiliar é sempre alguém que está ali para absorver aquele trabalho que é um pouco mais penoso, né? Mais desgastante. E para a língua não é diferente. O papel do auxiliar é assumir funções quando as coisas mudam um pouco o curso. Como assim, Alessandro? Não estou compreendendo. Vamos lá. Você pensa da seguinte maneira. Quando uma frase é afirmativa, alguém está falando uma frase afirmativa,
Indifere o conteúdo da frase, tá? Mas como uma frase afirmativa, você coloca a ideia o quê? De algo afirmativo e algo bom. Se é bom, está tudo bem. Se está tudo bem, não está precisando de nenhuma demanda extra. Se não tem demanda extra, não precisa acionar o auxiliar. O principal faz. Perfeito? Então essa mesma ideia para a língua. Então pense o seguinte: I swim on weekends. Quer dizer, eu nado nos fins de semana. We cook a delicious meal. Quer dizer, nós cozinhamos uma refeição deliciosa. Ok? She studies in that school. Ela estuda naquela escola. Ok? In that. Em mais aquela, naquela escola. He travels to US on his vacation. Quer dizer, ele viaja para os Estados Unidos nas férias deles, em suas férias. Ok? US, ok? United States. Bom, vamos lá. Usando as frases aqui, usando essas frases aqui para exemplificar isso. As frases estão todas na afirmativa, certo? Agora imagina que eu quero colocá-las na negativa. Se eu quero colocá-las na negativa, opa, algo já saiu do curso. Né? Já saiu do curso de normalidade. Se saiu do curso de normalidade, quem eu convoco? Auxiliar. Vem para cá, vem comigo. Bom, então ele assume já uma função. Né? Saiu da normalidade, chama auxiliar. Agora vamos ao seguinte. E esses dois auxiliares aqui? Vamos lá. O do e o does. O do é o auxiliar puro. Acabou de chegar, não tem nenhuma função para ele. Esse auxiliar é o auxiliar daquelas frases em que o verbo não precisa mudar. Porque o sujeito é o I, we, you, they. Nessas frases com o sujeito são esses pronomes, lembra que o verbo usa na forma base? Então o verbo não já usa na forma base, tranquilo. O verbo já está lá quietinho, então não tem trabalho nenhum. Agora, se o sujeito for he, she, it ou equivalente, o que acontece? O verbo tem que se flexionar, certo? Flexionar em S, flexionar em ES. Se ele tem que fazer flexões e tem a presença de um auxiliar ali, o que ele faz? Auxiliar, já que você está aqui, está negando a frase, te chamou, já que você está aqui, ó, segura essa flexão para você aí que eu não vou flexionar mais nada não. Já que tu está aí, isso aí é contigo. Então, ó, o do vira does. Ele já carrega o ES do verbo, vem para ele. E o verbo, ó, fica na forma base, quietinho. Ele joga o does, ó, toma auxiliar, toma que esse trabalho é teu. E vira does. E notem, independe do verbo, ok? Sendo he, she, it, vai ser o I, you, they. O verbo vai ter perdão. E notem, independe da terminação do verbo, ok? Só naqueles casos em que o verbo ganha VS. Aqui não, tudo vira does. O does, he, she, it, ele vira does. Não importa, é a forma que ele assume, ok? Então ele já virou does. Se é terceira do singular, ele já virou does. O verbo não vai flexionar em mais nada. Perfeito? Ok? O verbo só flexiona quando a frase é afirmativa. Que aí não tem a presença do auxiliar. Negou ou interrogou, o auxiliar vai ser chamado para a tarefa. E quando o auxiliar é chamado, joga todas as bombas para cima do auxiliar. O verbo é o primeiro a levantar a mão. O auxiliar, já que você está aqui, ó, pega essa minha terminação de terceira pessoa do singular, ó, e carrega com você. Aí o verbo, ó, fica sem terminação nenhuma. E aí, o que acontece? Para negar, além disso, você precisa do quê? De um not. Not quer dizer não. Então, como eu faço isso? Vamos lá. Se eu preciso do not para dizer que não faço algo, e eu preciso do auxiliar também, já que a frase está negando, então o auxiliar que ele faz? Ele carrega o not junto com ele. Lembra que tudo que é furado joga para o auxiliar. Então, onde é que o auxiliar entra? O auxiliar entra ao lado do sujeito. Então, olha só. O I aqui, o pronome I, ele flexiona o verbo em S ou ES? Não, né? Só o he, she, it. Então, ele usa o do. Então, aqui, ó, I, já chama o auxiliar aqui, ó, auxiliar, vem pra cá. Do. Mas como a frase é negativa, ela precisa também do not. Então, ó, você escreve isso aqui, ó. I do not swim on weekends. O resto da frase fica igual.
Mas olha só, tem outra maneira. Ele pode ficar do not, ok? Que ele só puxou para ele. Ou ele pode tentar resumir, fazer a coisa ficar mais simples. E o que ele faz para isso ficar mais simples? Ele junta tudo. Como é que eu faço essa fusão? Muita gente tem dúvida nessa fusão. Essa fusão é o seguinte. O que ele faz? Ele pega, ó, junta o do not. Tá? Vou apagar aqui meio com o dedo. Ele junta o do not numa palavra só. Mas no lugar do O, ele pula o O e põe um apóstrofo. Então, ó. I don't swim on weekends. Então, negando I swim on weekends é I don't swim on weekends. Ok? Então, vamos à segunda. We cook a delicious meal. Nós cozinhamos uma refeição deliciosa. Eu quero dizer essa frase que, ao contrário, dizendo que nós não cozinhamos uma refeição deliciosa. A gente cozinha, tem o hábito de cozinhar, mas nossa comida não é essas coisas. Então, vamos lá. O we, ele flexiona o verbo. Esse pronome ele flexiona o verbo em S? Não, né? Ele mantém o verbo na forma base dele. Então, logo que ele vai chamar como auxiliar para negar? O do ou does. Já que ele não flexiona, ele vai chamar o do. Então, vamos lá. We do. Mas como é negação, ele precisa de quem? Para quem que o auxiliar tem que carregar junto? Not, né? Então, we do not cook a delicious meal. O restante é só repetir. A transformação está aqui. We do not cook. Então a frase está na negativa. Quer dizer, nós não cozinhamos uma refeição deliciosa. Ah, mas como é que eu junto de novo, Alessandro? Se eu do not, eu posso escrever tudo junto? Don't? Pode. Também auxiliar não precisa ser escalpelado. Pode facilitar um pouquinho a vida dele. Ó. O que eu faço? Eu escrevo tudo junto, quase tudo junto. Eu boto aqui, ó, a ideia é escrever o do not junto, mas no lugar do O, o que eu faço? Apóstrofo. Então, we don't cook a delicious meal. Ok? Bem, vamos à terceira frase, né? Eu realmente queria chegar muito nela. Qual o pronome aqui, no caso? She studies in that school, ou seja, ela estuda naquela escola. Qual o pronome aqui que inicia a frase? É o she, não é? Terceira pessoa do singular. Esse pronome faz alteração no verbo? Faz, né? Como falei lá no começo. Já que ele faz alteração no verbo, para qual auxiliar ele vai chamar? O do ou does? Ele vai chamar o does, né? Então vamos lá. Para negar, para falar o oposto, she studies in that school, quero dizer o quê? Que ela não estuda naquela escola. Então she, o sujeito, chamou o does, certo? Does. Porém, essa frase, ela está na negativa. E como eu disse, toda frase negativa, né, ela precisa do not. Então o trabalho do auxiliar aqui é bastante pesado, porque ele já carrega o ES do does, né, do verbo. Lembra que o verbo é o primeiro a levantar o braço e falar, opa, auxiliar, carrega essa flexão aí para você. Então ele já está carregando aqui, ó, she does, carrega o not. E a flexão, ela já carregou do verbo, né? Então o studies, ele volta o quê? Volta à normalidade, ó. She does not study. O verbo tem vida mansa. Joga para auxiliar e volta a ser o que ele era antes. Pobre auxiliar, né? She does not study. O restante igual, ó. In that school. Então, ó. O auxiliar, além de carregar o ES por conta do sujeito, que é a terceira do singular, então flexiona aqui. E o not, né? Da negativa, ele carrega junto com ele. Como ele já flexionou aqui, o verbo não precisa mais flexionar, né? Digamos assim, que o verbo vai desflexionar, né? Se é que existisse essa palavra. Então o verbo volta a ser a forma originária dele, porque a flexão ele já jogou para cá. E o does not study. Lembrando que sempre pode facilitar um pouquinho a vida do auxiliar. O que a gente pode fazer aqui também? Em vez de botar does not, pode colocar tudo junto, ó. Escreve, como eu falei, ó, escreve o N, o O pula, põe um apóstrofo e o T. Então vira o quê? She doesn't. A pronúncia doesn't. She doesn't study in that school. Quer dizer, ela não estuda naquela escola. E vamos ao quarto exemplo, também usando a terceira do singular. He travels to US on his vacation. Ou seja, ele viaja para os Estados Unidos em suas férias.
Então vamos lá, eu quero dizer que ele não viaja para os Estados Unidos. He doesn't travel, né? Seria. Mas vamos fazer a transformação passo a passo? Então sabemos que o he, ele é um daqueles sujeitos que faz o verbo se flexionar, certo? Então ele vai chamar quem? Já vimos que é esse cara aqui. Então aqui, ó, he does, como é negativo, he does not, certo? Essa paradinha aqui, he does not. Bom, já flexionou aqui, o verbo se livra da flexão, né? Então he does not travel. He does not travel to US on, okay, his vacation. Novamente, vamos facilitar o trabalho do auxiliar? Podemos, tá? As duas formas estão corretas, tá? Então, does not, eu posso botar juntinho, no lugar do O põe o apóstrofo. Então, he doesn't travel to US on his vacation. Ok, pessoal? Então, já vimos aqui a forma afirmativa, né, que não precisa do auxiliar para nada, mas a forma negativa, como já muda o curso natural das coisas. Bom, então temos aqui o trabalho auxiliar. Nós revisamos aqui a parte afirmativa e negativa. A afirmativa colocando como nada acontece, a frase está no curso afirmativo. Então, uso o que? O do, normalmente, sem nenhum problema. E caso haja necessidade da terceira pessoa do singular, que ela precisa, ela flexiona aquele verbo, né, ela faz a flexão do verbo, ela chama o quê? O does. Porque o verbo é o primeiro a levantar a mão, já sabe que o verbo vai reclamar e vai falar, opa, tem um auxiliar aí, eu não quero carregar minha flexão. Joga ela para o verbo. Então já chama logo o does, que ele já traz a flexão junto com ele. Ele trazendo a flexão, o verbo volta a ser o que era antes, normal. Só que a frase está negando, e para negar precisa do not. Se for aqui que não tem flexão, vira o quê? Don't ou do not, que nós colocamos antes. Ou se for aqui que tem flexão, vira does not, ou a forma abreviada doesn't, que nós já falamos. Ok, pessoal? Vamos virar o quadro aqui para nós falarmos da forma interrogativa em um caso bem especial. Ok? Vamos lá! Bem, pessoal, o quadro já virado. Vamos seguir aqui. Agora falaremos sobre a questão interrogativa, sobre o presente simples, para fazer perguntas. Como eu faço perguntas? Bom, retomando o início lá da questão do auxiliar, eu falei para vocês que somente quando fossem frases afirmativas, ou seja, o curso seria normal de uma frase, independente do conteúdo dela, tá? É que não seria possível o uso de frases afirmativas. Então, como aqui é interrogativa, ela saiu do curso natural das coisas, nós precisamos fazer o uso do auxiliar para formular as perguntas. E na negativa nós vimos o quê? Que os auxiliares são o do e o does, certo? O do e o does, o quê? O do são para aqueles casos o quê? Que não há flexão do verbo, que é o I, we, you, tanto faz no plural quanto no singular, e o they. E o does é para aqueles casos em que há flexão do verbo, ou seja, a terceira pessoa do singular, he, she, it, ou nomes equivalentes. Bom, para a interrogativa, sabendo isso tudo que você já sabe, vai ficar bem mais simples. A questão do auxiliar é a mesma, tá? Só vai usar o does para os verbos que precisam de flexão em virtude do he, she, it. E para os demais, vamos usar o do. A única questão diferente é que, como se trata de uma pergunta, a norma da língua inglesa diz que o auxiliar tem que vir à frente do sujeito. Então o auxiliar vai lá na frente. Né? Não nega, via de regra, né? Há até perguntas negativas, mas não é regra, são raras ao concorrerem. Então vamos trabalhar só com a parte interrogativa simples. Bom, então vamos a alguns exemplos para esclarecer isso logo de uma vez por todas. Eu coloquei algumas frases aqui interrogativas para a gente fazer a transformação e vocês verem como essa transformação ocorre. Bom, you study German. Eu estou afirmando que você estuda alemão. Eu quero transformar isso em pergunta. Ou seja, em vez de eu afirmar, eu quero perguntar, você estuda alemão? Como é que eu faço isso, gente? Aqui nesse caso é bem simples. Bom, you, né? You é um caso que
não pede flexão, né? O verbo fica study, certo? Então, qual seria a transformação? Simples. Lembra que eu disse que o auxiliar tem que vir à frente da pergunta? Então, ó, do you study German? Uma interrogação no final, né? Já que é a pergunta. Ou seja, é muito tranquilo, né? Não tem mistério algum. E aqui, ó, they cook pasta. Ou seja, o they é um daqueles pronomes que não pede a flexão. Então, qual auxiliar ele vai precisar usar? O do, não é? Então, mesma coisa, ó. Só jogar o do aqui à frente, ó. Do they cook pasta? Vamos lá. Opa, ruim essa interrogação aqui, vou melhorar. Do they cook pasta? O que é pasta? Pasta é massas. Então, estou perguntando aqui. Primeiro eu estaria afirmando, né? Eles cozinham massas, eles sabem fazer massas. E aqui eu pergunto, do they cook pasta? Imagina que eu esteja falando de algum restaurante específico, né? E vocês falam do they cook pasta, mas eles fazem massas lá? Então, seria essa pergunta. Agora vamos aos exemplos um pouquinho mais chatos, né? Mas que vocês já se acostumaram a lidar, que são os exemplos na terceira pessoa do singular. E aqui, notem, eu não coloquei o pronome, tá? Botei equivalente, botei um nome feminino no singular aqui, Tina, que seria o mesmo que she, né? Poderia substituir tranquilamente. Poderia colocar aqui, em vez de Tina, colocar she. Então, ó, Tina dances well. Tina dances well, ok? Desculpa, é meu sotaque carioca atrapalhando. Tina dances well. Então, ó, olha aqui, ó, dance, ou dances, né? Se preferir o sotaque mais britânico. Tá no tem o ES terminação, por quê? Terceira do singular. Então, Tina dances well, ela dança bem. Se eu quero perguntar se a Tina dança bem, como é que eu faço? Vamos lá. Eu tenho um she aqui, né? Terceira do singular. Qual auxiliar que eu preciso? O does, certo? Que é auxiliar para esses casos que o verbo é flexionado. Pergunta, o auxiliar tem que iniciar a frase. Então, eu já sei que eu começo com does. Depois do does, eu coloco o sujeito, né? Tina. Até aí, nenhuma grande novidade. A questão é, o verbo, né, muito esperto que é, já jogou a terminação dele para auxiliar. Né? Tanto fez isso na negativa, na interrogativa ele faz a mesma coisa. O auxiliar está aí para pegar as furadas mesmo. Então, ó, does Tina dance well? Então quer dizer o quê? A Tina dança bem? Ok? Então é a mesma sistemática da negativa, serve para a interrogativa. O verbo se livra da terminação quando tem auxiliar e ele empurra para auxiliar. Então vamos a outra frase aqui, ó. Também usei o equivalente à terceira do singular, tá? Your brother, que é seu irmão, equivale ao quê? He, a ele. Então eu estou afirmando aqui, ó. Your brother dates someone, quer dizer, seu irmão namora alguém. Eu quero perguntar, né? A curiosidade é mais forte. Eu pergunto, seu irmão namora alguém? Então vamos lá, como é que a gente forma essa pergunta? Bom, your brother, he pede flexão no verbo, né? Tanto é que está aqui, ó, dates. Verbo namorar aqui, ó, tem uma flexãozinha em S. Então eu peço quem? Qual auxiliar? O does, certo? Então does, sujeito. Your brother. Não é só your não. Seu irmão, ele é o sujeito. Your brother. Does your brother. Atenção, tá? Your brother. Your é diferente de you, ok? Your, seu. Does your brother. Então o does já veio com S. O que acontece com o verbo? Vai sem flexão. Does your brother. Does your brother date? Eu pergunto, né? Does your brother date someone? Seu irmão namora alguém? Ok? Então notem que é a mesma jogada na negativa. Ocorre na interrogativa. A flexão do verbo vai para auxiliar, ok? Mas dessa vez ainda fica melhor para auxiliar, porque ele não tem que carregar além da flexão mais o norte, ele só carrega a flexão. Ok, gente? Então essa é a interrogativa. E vamos aí virar o quadro só para mais um casinho aí rapidinho, para a gente finalizar.
Bem, senhores, quadro já virado, vamos para a última etapa dessa aula. Essa aqui é só uma pequena observação que eu quero fazer sobre o presente, tá? Nós já vimos os casos, já vimos as terminações ES, na afirmativa, na negativa, na interrogativa. E aqui algumas frases que podem ocorrer de vocês verem em algum local e ficar um pouco, né, sem saber muito o que fazer ou por que está dizendo aquilo. Existe um caso na gramática que ela diz que você usa o presente simples, mas com a intenção de futuro, não só para descrever rotina, tá? E o que acontece? É pela lógica, funciona bastante pela lógica. Mas caso vocês encarem alguma prova, alguma coisa assim, né, porventura falando, informe o caso em que o presente está com sentido de futuro, tá? São esses casos aqui. Vamos lá, aos exemplos. The bus arrives, notem que está totalmente no simple present, né, o ônibus, e o verbo arrives, né, the bus igual a it arrives, quer dizer, o ônibus chega, at 7 a.m. tomorrow, quer dizer, o ônibus chega às 7 da manhã, né, próximo, 7 da manhã. Então, poderia estar usando essa frase no futuro, sim, tranquilamente, mas por uso, acaba se convencionando que no presente simples a gente também pode usar. Então é um dos casos que o presente simples ele está ali, apesar de ser presente, ele está fazendo o quê? Uma marcação de futuro. Então vamos lá, os outros exemplos. I have a guitar class, ou seja, tem uma aula de violão, guitar é violão, ok? Guitar class, tomorrow morning. Então eu estou usando o quê? O I have, eu tenho uma aula de violão amanhã de manhã. Então o que? É o futuro, não estou falando de agora, nem o hábito, eu estou dizendo o futuro. E a última, the plane leaves, quer dizer, o avião, leave, decola, né? Tem o ES, porque o avião é igual a it, in 10 minutes, quer dizer, ele sai em 30 minutos. Estou falando o quê? Do futuro, quando o avião sairá. Agora notem o seguinte, há uma característica em comum para vocês usarem esse presente para o futuro. Notem que há sempre uma marcação temporal de futuro ao final da frase. Então, toda vez que vocês virem uma frase ou presente, mas que tem uma marcação de futuro, uma marcação temporal, marcando um tempo no futuro, você já sabe o que é. É o presente para o futuro. Present for the future. Notem, o ônibus chega às o quê? 7 da manhã. Amanhã. Tomorrow, 7 a.m. tomorrow. 7 da manhã o quê? De amanhã. I have a guitar class tomorrow morning. Amanhã de manhã. E the plane leaves in 10 minutes. Ou seja, daqui a 30 minutos. Então há sempre uma marcação de futuro. Essa é a característica principal do present for the future. Esse caso, gente, não é para se preocupar tanto no dia a dia, falando porque pela lógica, vocês vão entender que se eu digo que o avião sai em 30 minutos, você já, pela lógica, até pelos uso comum da língua portuguesa, você entende que é uma situação futura sem nenhuma dificuldade. Minha preocupação é somente em caso de alguma prova, alguma coisa que porventura vocês vão fazer, seja de proficiência, concurso público, vestibular, qualquer prova desse gênero, houver um enunciado desse tipo, perguntando, né, qual frase está referindo-se ao futuro. Então, quer dizer, com essa marcação de futuro, eu entendo que naturalmente vocês já matariam, mas só estou aqui realmente para fixar esse caso e não deixar nenhuma dúvida. Ok, pessoal? Essa foi a aula de hoje, foi o conteúdo. Convido a todos vocês a escrever nos comentários dúvidas que vocês tenham sobre esse conteúdo, tá? Perguntas que vocês queiram fazer ainda sobre esse conteúdo, e que também assistam os demais vídeos já publicados no nosso canal, e se algumas dúvidas forem suscitadas com relação ao uso, com relação a uma questão gramatical, escrevam também que a gente vai responder para vocês, né, no prazo menor possível, né, da maneira mais rápida que nós pudermos, nós fomos capazes de responder, ok? E dê um like lá no canal, dê um like no vídeo, curta o canal, marque o sino das notificações para você receber esse conteúdo com frequência. Ok, pessoal? Grande abraço e até o próximo vídeo.